britânicos! Olha eu aqui, 5h30 em ponto, novo horário. E hoje a gente vai falar sobre a origem da cerveja. Estamos aqui, estou feliz, obrigada por ter aceito o convite. Vamos falar sobre os nossos líquidos sagrados, mas eu queria que você antes se apresentasse aí pra galera, pra quem não te conhece. Primeiro, é um prazerzão estar dividindo essa live com você aí, você é uma figura sensacional. Bom, eu sou sommelier de cervejas, trabalhei muito tempo dando cursos, também prestando consultoria em cervejaria, treinando equipes de venda, sempre na parte de serviço de cervejas e tal. E aí, depois de um tempo, eu resolvi entrar mais nessa parte de produção de conteúdo mesmo para a internet. Então, hoje eu tenho o meu Instagramzinho aí, que a gente toca um pouco de conteúdo relacionado à cerveja, e tem também o meu YouTube, para quem quiser conhecer, youtube.com/beersenses. Lá também, a minha pegada é falar para exatamente quem não conhece. É tentar trazer informações de uma forma simples e ensinar as pessoas sobre cerveja, né? É muito legal isso, porque tem gente que gosta de complicar, falar nomes diferentes, falar nomes complicados, justamente para parecer que conhece. E eu fiz o teu curso, né, aquele workshop, foi muito legal, porque realmente eu entendi tudo, não parecia que ninguém estava falando grego, apesar de ser uma história antiga, de ser muito conteúdo para pouco tempo, né? Eu consegui absorver muita coisa. Eu converso com muito dono de cervejaria e eu falo, poxa, tem que simplificar os rótulos, sabe? Não adianta estampar o nome do lúpulo lá gigante, a pessoa não sabe o que é. E me diz aí, o que te atraiu para ser um sommelier de cerveja? Há 10 anos atrás, não é só a cerveja, né, que evoluiu, o paladar do brasileiro evoluiu. Então olha só a gastronomia, o setor aí de culinária caseira, como evoluiu, os programas reality shows na televisão sobre culinária, paladar, sabor, tudo isso nos últimos 10 anos no Brasil evoluiu muito, né? E isso, a cerveja eu acho que está inserida nisso. A cerveja, enquanto item gastronômico, está inserida nessa popularidade que a gastronomia ganhou no Brasil nos últimos 10 anos. E eu, na verdade, há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu descobri, por acaso, conversando com um amigo, eu descobri que dava para fazer cerveja no fogão de casa. E aí eu falei, não, para, eu vou ser autossuficiente em cerveja, para, que é isso? Eu vou ficar indo no supermercado comprando cerveja, coisa nenhuma. E aí, fiz do jeito errado, até por isso eu gosto de me dedicar a ensinar os outros. Fiz do jeito errado, entrei em meia dúzia de sites na internet, vi o que tinha, comprei umas panelinhas e saí fazendo cerveja, foi um desastre, né? E aí... Aí eu falei, não, eu tenho que estudar isso, eu tenho que conhecer. E aí eu descobri que existia realmente um mundo à parte. Vamos começar então a questão da origem cervejeira, porque tem história pra caramba. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa origem. Em primeiro lugar, assim, a cerveja ela não foi inventada, né? Ela não é uma bebida inventada. Ela foi descoberta, bem por acaso. E, na verdade, ela foi descoberta junto com o pão, né? Que é a origem da alimentação na nossa civilização. Que eram esses alimentos feitos com cereais, né? Isso eu tô falando de mais ou menos 10 mil anos atrás, quando na época quem vivia no mundo entendeu que não precisava mais ser nômade, não precisava mais ficar caçando comida. Ele descobriu que podia plantar, colher, estocar a comida e se fixar num lugar. Foi aí que começou a nossa civilização e surgiu ali, onde hoje é o Iraque, uma civilização suméria, que são os sumérios, né, bastante conhecidos, é colocada como a primeira grande civilização da nossa história. E exatamente ali, naquele momento, é que surge a cerveja, junto com a agricultura e junto com o pão. Por quê? Porque, para entender isso, a gente precisa minimamente entender um pouquinho de como é que a cerveja é feita, né? Como é que é feita uma cerveja? A gente pega o cereal, no caso a cevada, que é a base da cerveja hoje, mas antigamente era trigo, cevada, enfim. E esse cereal, ele é transformado em malte, né? O que é um malte? O malte é o cereal que ele é umedecido e depois é seco, né? Quando você faz isso com o cereal, ele começa a germinar, então ele começa a ter uma série de reações dentro do grão que vão expor os açúcares ali do grão. E aí é interrompido esse processo para ele não virar uma planta, né? Aí ele vai para a cerveja continuar esse processo de conversão dos açúcares. Então o que aconteceu lá, há 10 mil anos atrás, muito provavelmente foi isso. Um estoque de cereais ficou ao relento, né? Teve uma chuva, né? Essa chuva encheu aquilo de água, ele começou a germinar, e aí essa chuva foi cessada e o cereal secou,
e aquele líquido que ficou por ali acabou sendo fermentado pelas leveduras que estavam no ar ali, pelos micro-organismos que estavam ali no ar. E aí algum sumério teve a feliz ideia de olhar aquela papa ali, passar o dedinho e sentir o gosto. E, na verdade, mais do que o gosto, ele se sentiu inebriado, né? Porque tem um teor alcoólico ali envolvido. E aquilo foi uma revolução para ele. Exato. Tanto que a cerveja ali, nessa origem, ela trouxe para eles uma relação social e com a religião muito forte, por conta desse fator inebriante. Por conta de ter... Nessa cerveja deles ali tinha 1,5%, 2% de álcool, não era muito, mas era alguma coisa, né? E aquilo deixava eles bêbados de fato. E aí eles viam deuses, se reuniam, criavam lendas. Foi criada a lenda de uma deusa chamada Ninkasi, que é a grande deusa da cerveja suméria, que ia transformar o rio Tigre num grande rio de cerveja. E por aí vai. Delícia! Que delícia, né? Imagina pegar o Tietê aí e transformar em cerveja. Bom, o Tietê acho que não ia rolar. Não, rola, porque quando você faz a cerveja, você acaba fervendo a água e aí... Limpa tudo. Mas o fato é que a cerveja surge... Boa ideia, então. A cerveja surge, assim, não era a cerveja que nem a gente conhece hoje, tá? Era tipo uma papa... Eu ia falar isso. Como seria essa cerveja, mais ou menos? Você sabe que tem alguns malucos no mundo que tentaram reproduzir essa cerveja dos sumérios e conseguiram. Então, assim, ela fica um mingau de cevada, né? E eles acabaram, ao longo do tempo, porque se você pegar só o grão, ele é doce. E aquele doce fica enjoativo. Então, eles acabaram começando a colocar frutas, começando a colocar especiarias para dar uma equilibrada no sabor e até criar outros sabores para aquela papa ali que eles consumiam, né? Inclusive, eles colocavam num jarrão bem grande e colocavam canudos muito compridos para chegar no fundo do jarro. Porque como tinha muito sedimento, era uma papa mesmo, os sedimentos ficavam todos em cima. Se fosse no copo, você ia tomar só sedimento, né? E aí eles iam lá no fundo para buscar o líquido. E o interessante é que eles se reuniam e isso era comunitário. Foram séculos até o homem conseguir minimamente controlar esse processo de produção da cerveja, né? Mesmo sem ter o conhecimento da microbiologia. Aí, depois de séculos, o homem entendeu, puxa, se eu molhar o grão, deixar ele secar... Tentativa e erro, e colocar na água quente, e depois misturar o que eles chamavam na época de gruit, que era especiarias, frutas e etc., eu vou ter uma cerveja no final. Então isso levou séculos e séculos e séculos até que o homem descobrisse esse processo, né? Vamos falar assim. Os babilônios, ali na mesma região dos sumérios, só que 5.000 anos depois, eles fizeram aquele conjunto de leis famoso, chamado Código de Hammurabi, sabe? O primeiro conjunto de leis registrados da história da humanidade, registrado em pedra. E ali os arqueólogos identificaram várias leis para cerveja. Tinha a lei que dizia que se você fosse um cidadão comum, trabalhador, você podia tomar 2 litros de cerveja por dia. Se você fosse um sacerdote, você podia tomar 4 litros. E ainda tinha uma punição para quem fizesse cerveja ruim, que era morrer afogado na própria cerveja. Porque ela foi introduzida como item de alimentação e acabou ganhando essa importância de reunir as pessoas, deixar as pessoas alegres. E as pessoas confundiam muito isso com religiosidade naquela época, né? As celebrações eram todas religiosas, culto a deuses, e aí as pessoas ficavam um pouquinho bêbadas, então acabavam vendo algumas coisas, sentindo coisas diferentes. Então a cerveja trouxe isso para a humanidade. É por isso que até hoje a cerveja está muito ligada à comemoração, à socialização, a pubs, a eventos. Isso faz parte da nossa história, todos nós. Eu vou pesquisar se Jesus tomou cerveja. Sem blasfêmia nenhuma, pelo amor de Deus, eu respeito total qualquer religião, mas se ele tomou vinho, ele pode muito bem ter tomado cerveja, concorda? Tem uma tradução de textos hindus daquela época, onde a palavra que significaria cerveja é traduzida como bebida. E aí há uma inversão toda na história de que só existia vinho, não existia cerveja lá. Porque o vinho tinha uma palavra específica para vinho e cerveja era um nome bebida, vamos falar assim. Então por isso que acabou ficando só o vinho na história de Jesus, né? Porque o resto é de bebida. Faz todo sentido. Jesus, que era judeu, daquela região ali do Oriente Médio, onde existiam campos e campos de cereais, onde a cerveja nasceu, faz todo sentido que em algum momento da vida dele ele tenha consumido cerveja. Na Idade Média, a produção de cerveja ela vai muito para dentro dos mosteiros e das igrejas católicas, né?
Por quê? Porque tinha lá um imperador, Carlos Magno, que era muito amigo do Papa e que gostava muito de cerveja. E aí ele conseguiu que o Papa permitisse que os monges tomassem cerveja nos períodos de jejum, e vinho não. Então aí a galera ali dos mosteiros começou a aprender a fazer cerveja. Como o conhecimento científico da igreja era alto, né? Na verdade, eram os únicos que detinham conhecimento científico nessa época, era a igreja, então eles conseguiam fazer cerveja. E evoluíram bastante essas técnicas. Para ser cerveja hoje em dia, ela tem que ter malte, às vezes pode não ter lúpulo, mas ela tem que ser um fermentado de malte, e normalmente vai levar o lúpulo ali, principalmente se for na escola alemã. A Camila está perguntando aí como faz para cervejas terem gostos diferentes. O que faz com que a gente tenha vários sabores na cerveja? É exatamente o blend de maltes que é utilizado, o blend de lúpulos que é utilizado e também a levedura que você usa para fermentar. Esses 3 componentes, e aí uma coisinha mais técnica da água também, mas basicamente esses 3 componentes é que você vai mexendo no sabor da cerveja. Dependendo do malte, ela vai ficar mais adocicada, dependendo do lúpulo, ela vai trazer um amargor maior, um frutado. Então, assim, os cervejeiros mexem, né, nessas variáveis para poder fazer cerveja com diferentes sabores, né? Além do que existem muitas receitas hoje em dia que levam outros ingredientes de fato, né? O cara faz uma cerveja e coloca rapadura. O cara faz uma cerveja e coloca café. Café. A Fabi tá dizendo, tem lúpulo que traz até picância. Tem, o cara não precisa de repente pôr uma pimenta na cerveja. Se ele pegar uma variedade de lúpulo que adiciona uma picância na cerveja, você vai ter aquela sensação de pimenta branca, por exemplo. Qual seria a melhor sequência de tipos de cerveja para iniciante uma degustação e descobrir a nossa referência? Bom, se você está acostumado só a tomar o que a gente chama de cerveja mainstream, que é Skol, Brahma e etc., né? Se você está acostumado a tomar só essa, o ideal é que você não pegue cervejas muito potentes e muito complexas logo de cara, porque você não está acostumado. Blonde Ale é um estilo legal de entrada, porque é diferente do normal, mas não é tão porrada. A Weiss também é um estilo legal. As cervejas de trigo também não trazem tanta porrada, assim, impacto logo de primeira, né? E eu acho que, assim, procurar uma Red Ale também é uma cervejinha bacana, uma Brown Ale, são cervejas que você vai perceber a diferença até na cor da cerveja, mas você não vai tomar uma porrada de um monte de lúpulo na cara e vai ficar assustado. A Witbier também, que é uma cerveja estilo belga, que leva trigo, coentro e laranja, e raspa de casca de laranja. Essa é muito boa. Então ela traz toda uma diferenciação sensorial que você vai perceber claramente a diferenciação para a cerveja que você está acostumado a tomar, só que não vai te dar uma porrada na cara. Essa é a minha sugestão, né? O Luiz está perguntando aqui também se o defumado ele é feito ou ele também é conseguido pelos ingredientes. Ela vem da defumação do malte. Em vez dele ser torrado ou tostado, ele vai ser defumado. E aí aquela fumaça vai trazer essas notas para a cerveja. Uma cerveja que você goste popular aqui, assim. Se você me perguntar, Rodrigo, você gosta de Skol? Eu vou falar, não, eu não gosto de Skol. Mas se você me perguntar, Rodrigo, a Skol é uma cerveja ruim? Eu vou falar, não é uma cerveja ruim. Por que ela não é uma cerveja ruim? Porque ela é um produto bem feito. Ela é feita dentro de um padrão de qualidade considerado. Eu não gosto, meu gosto pessoal, mas eu não posso dizer que é ruim. Então, pegando isso por base, a minha cerveja de volume predileta é a Heineken. Acho que da maioria das pessoas que gostam de cerveja artesanal se identificam com a Heineken, porque ela consegue aliar essas duas coisas que eu disse. Ela mantém uma receita puro malte, ela mantém uma cerveja que não é neutra, ela tem notas ali bem bacanas, né? Que são trazidas pelo lúpulo, que são trazidas pela levedura, e isso faz dela uma cerveja diferenciada e que é uma cerveja de volume. Só que ela tá muito cara hoje em dia, né? Ela tá muito cara. Muito cara. Eu ia te perguntar, você não acha que caiu a qualidade também da Heineken nesses últimos tempos? Porque não são todas as Heinekens que você abre e tem aquele cheiro que vinha na nossa cara, assim, né? Isso é Heineken. Então, você não precisa nem tomar pra saber que é Heineken. Mas aí eu vou te falar que entra um fator, que aí daria uma outra live só disso, mas é um fator que é o transporte e a guarda da cerveja. Vamos fazer!
Depende aonde você comprou, depende como o cara armazenou a cerveja. E a Heineken sofre muito com isso, porque a garrafa dela é verde. E a garrafa verde deixa entrar mais luz. Entra muita luz, né? E isso acaba oxidando o lúpulo, foto-oxidando o lúpulo, e vai dando off-flavor na cerveja, enfim. Na crise, a Petra. A Petra é uma cerveja que eu costumo tomar às vezes em casa, quando tô sem dinheiro e tal, quero tomar uma cervejinha. Qual a cerveja mais cara que vocês tomaram? Uma das cervejas mais caras que existem são as Lambics belgas, que são cervejas que levam 3 anos para ficarem prontas, porque elas utilizam um processo de fermentação espontânea, né? É só de uma região ali de Bruxelas, né, que tem uma flora de leveduras no ar controlada, e eles fazem a cerveja e deixam em tanques abertos, isso vai fermentando, depois eles colocam em barris de madeira, e isso vai maturando, e a cerveja leva 3 anos. Chama Cantillon, é uma das principais cervejas desse estilo. Cara, aqui no Brasil, uma garrafa de Cantillon, não lembro a última vez que eu vi, não, mas é o quê? Uns R$350, uma garrafa de 700 ml, alguma coisa assim. 350, e você 400. Já tomou? Já tomei, mas dividindo com amigos, né? E tem uma outra cerveja que é bastante interessante lá da Bélgica também, chama Deus. Ela é uma cerveja eu ouvi falar. Que ela é feita uma segunda fermentação nela com leveduras de champanhe, usando o método de champenoise, né? Então isso deixa a cerveja muito cara. Eles fazem a cerveja na Bélgica, mandam a cerveja para a França para fazer a fermentação de champenoise e depois, depois distribuem a cerveja. Então a cerveja sai aqui no Brasil 200, 250, eu já vi uma garrafinha também de 700 ml de Deus. São 2 cervejas bem caras. Essas 2 cervejas que eu falei, elas são muito caras e muito provavelmente quem não tá acostumado e quem não conhece, quando der um primeiro gole, vai achar ruim pra caramba e vai achar que não é cerveja. Aliás, uma dica, tá, gente? Cerveja não estraga. Mesmo você tomar depois do vencimento, ela pode perder alguma característica sensorial, né? Ela pode ficar com um amargor um pouco diferente, pode não ter uma notinha... um pouco, né? Mas estragar, assim, te dar uma dor de barriga, já fazer mal, não vai. Quero agradecer todo mundo aí que assistiu a nossa live, que acompanhou. Obrigada. Obrigada, Rô, por ter topado. Quem não me seguir, segue lá, Papo de Colher aqui. Queria já agradecer também e falar que eu sou seu fã, tô sempre acompanhando seus vídeos, seu conteúdo aí. E aí, quem for da minha turma lá, que estiver me seguindo aí, aproveita para seguir a Bru aí, porque o conteúdo dela é sensacional, eu sou fã. Obrigado. Obrigada, eu também sou tua fã. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Valeu.